Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. No capítulo anterior, vimos o florescer de um amor que parecia destinado a superar qualquer obstáculo. João e sua amada viviam num conto de fadas, onde cada dia era uma nova descoberta e cada olhar uma promessa de eternidade. Mas como sabemos, a vida real raramente se parece com um conto de fadas por muito tempo. Hoje, no nosso segundo capítulo, vamos mergulhar nas águas turvas onde o amor encontra a dura realidade. Este é o capítulo que chamamos de O Peso das Condições. João, nosso protagonista, era um homem de coração imenso, mas de bolsos nem tanto. Ele amava com uma intensidade que beirava o sublime. Para ele, a felicidade dela era a sua própria missão de vida. Cada centavo que ganhava, cada hora extra que trabalhava, era com um único propósito: ver um sorriso no rosto da mulher que ele amava. Ele comprava flores, mesmo que isso significasse almoçar algo mais simples na semana seguinte. Ele planeava jantares surpresa, mesmo que isso consumisse as suas economias destinadas a consertar o carro velho que o levava para o trabalho. Ele acreditava com toda a sua alma que o amor se media por gestos. E ele era um mestre dos gestos. Lembrava-se de cada data, de cada pequena preferência dela. O chocolate favorito, a música que a fazia dançar, o filme que a emocionava. Ele anotava tudo, não num caderno, mas no coração. Para João, não havia sacrifício grande demais se a recompensa fosse a alegria dela. Ele estava disposto a carregar o mundo nas costas por ela. No início, tudo parecia perfeito. Ela apreciava cada esforço, cada detalhe. Os seus olhos brilhavam com as flores. Os seus abraços eram a recompensa por cada jantar. Ela dizia que nunca ninguém a tinha tratado assim, que o amor dele era um refúgio, um porto seguro num mundo caótico. E João acreditava. Ele sentia-se o homem mais sortudo do mundo, porque o seu amor era correspondido, era valorizado. Ele vivia numa bolha de felicidade, construída com o cimento do seu esforço e a areia dos seus sonhos. Mas lentamente, quase imperceptivelmente, as coisas começaram a mudar. A realidade, com as suas exigências e as suas pressões, começou a infiltrar-se nas fissuras daquela bolha. As dificuldades financeiras de João não eram um segredo, mas tornaram-se um problema. O carro velho quebrava com mais frequência. As contas acumulavam-se. O cansaço das longas horas de trabalho começou a pesar não só no seu corpo, mas também na sua alma. E ela começou a notar. Não as longas horas de trabalho, não o cansaço nos olhos dele, mas aquilo que faltava. Começou com pequenas coisas. Um comentário sobre o restaurante que a amiga tinha ido no fim de semana. Um lugar chique, caro, que estava muito além das possibilidades de João. Um suspiro ao ver a publicidade de uma viagem para um destino exótico. Um olhar de desapontamento quando ele lhe ofereceu um presente simbólico, feito à mão, em vez da joia que ela tinha visto na montra de uma loja. João sentia cada um desses momentos como uma pequena facada no peito. Ele via a insatisfação a crescer nos olhos dela, substituindo o brilho que ele tanto amava. Ele tentava conversar, explicar que estava a fazer o seu melhor, que o seu amor não tinha diminuído, pelo contrário, mas as palavras pareciam vazias diante das expectativas não atendidas. A frustração dela era palpável, um nevoeiro denso que se instalava entre os dois. Eu amo-te, mas... Essa frase tornou-se o prelúdio de muitas conversas difíceis. Eu amo-te, mas gostava que pudéssemos fazer mais coisas. Eu amo-te, mas sinto que estamos parados no tempo. Eu amo-te, mas... E a cada mais, um pedaço do coração de João quebrava. Ele começou a sentir-se inadequado, insuficiente. O homem que antes se sentia o mais sortudo do mundo, agora sentia-se um fracasso. O peso das condições começou a esmagá-lo. As condições financeiras que limitavam as suas possibilidades.
as condições emocionais, pois o seu próprio cansaço e preocupação o deixavam menos presente, menos vibrante. Ele tentava compensar. Trabalhava ainda mais, sacrificava o seu próprio sono, a sua própria saúde. Mas quanto mais ele se esforçava, mais parecia que o abismo entre eles aumentava. Ela não era uma pessoa má. Talvez ela própria estivesse a lutar contra as suas próprias pressões, as comparações com os outros, a imagem de sucesso que a sociedade nos impõe. Talvez ela também amasse João, mas o seu amor estivesse a ser sufocado pelas circunstâncias, pela desilusão de uma realidade que não correspondia aos seus sonhos. O amor dela talvez tivesse condições, e João, com todo o seu esforço, não conseguia cumpri-las. A melancolia instalou-se na vida de João. O sorriso fácil deu lugar a uma expressão cansada. A alegria de planear surpresas foi substituída pela ansiedade de não conseguir agradar. Ele olhava para ela e via não só a mulher que amava, mas também um lembrete constante das suas limitações. E isso era uma dor profunda, uma dor que o consumia por dentro. Ele começou a questionar tudo. Será que o amor era mesmo suficiente? Será que a intensidade dos seus sentimentos poderia sozinha construir uma vida a dois? Ou será que o amor, para sobreviver no mundo real, precisava de mais do que apenas sentimento? Precisava de estabilidade, de conforto, de segurança material? O idealismo romântico de João estava a ser brutalmente confrontado pela dura verdade da vida adulta. Houve uma noite em que ele chegou a casa, exausto, depois de um dia de trabalho particularmente difícil. Trazia na mão uma única rosa, que tinha comprado com as últimas moedas que tinha no bolso. Ele encontrou-a a folhear uma revista de viagens, com o olhar perdido em praias de areia branca e águas cristalinas. Quando ele lhe deu a rosa, ela forçou um sorriso e disse: "É bonita, obrigada." Mas não havia brilho nos seus olhos. Havia apenas resignação. Nesse momento, João compreendeu. Compreendeu que o seu amor, por mais puro e imenso que fosse, estava a ser pesado numa balança diferente. Uma balança onde, de um lado, estava o seu coração e, do outro, o mundo. E naquele momento, o mundo estava a pesar mais. O peso das condições era real, era esmagador, e estava a transformar o seu lindo conto de fadas numa história triste e realista sobre os limites do amor. E é aqui que deixamos João, no meio desta encruzilhada dolorosa, a questionar-se se ainda há um caminho a seguir ou se o amor deles já se perdeu irremediavelmente. O que acontece quando o esforço de um já não é suficiente para a felicidade de dois? Esta história levanta questões profundas sobre o que esperamos do amor e dos nossos parceiros. É um lembrete de que os relacionamentos são ecossistemas complexos, influenciados não apenas pelos nossos sentimentos, mas também pelo mundo que nos rodeia. Muito obrigado por me acompanharem nesta jornada. A história de João é a de muitos, e explorá-la ajuda-nos a entender melhor as nossas próprias vidas e relações. Se esta reflexão ressoou convosco, por favor, deixem um gosto, partilhem com alguém que precise de ouvir esta mensagem e, claro, subscrevam o canal para não perderem o próximo capítulo. Queremos muito saber a vossa opinião nos comentários. Até a próxima!